Agora vamos falar do tipo array. É o básico dele, né? Porque ele é bem extenso o que você pode falar sobre o array. Ele é muito utilizado na linguagem de programação. Mas ele basicamente é um vetor. O array é uma lista. Você pode agrupar múltiplos valores a partir de um único identificador. Então, ele é uma estrutura indexada. O que é uma estrutura indexada? É uma estrutura que se eu colocar lá, se eu, se eu colocar lá um valor 1, depois eu colocar um valor 2, eu colocar um valor 3, nessa lista tem isso. Ou, por exemplo, eu tenho maçã, tomate, verdura. Se eu colocar o index 0, vai ser a maçã. Então, é uma maneira fácil de encontrar um valor pelo index. O array pode crescer e diminuir de tamanho, então depois de construído você pode adicionar ou remover elementos dele. Então ele não é uma estrutura fixa, ele não é imutável. Então vamos fazer um array.js e vamos lá. Const valores. Vou armazenar dentro dessa constante um array. Por exemplo, com 5, com 10, com 20. Também posso colocar true. Como eu disse que pode ter diferentes valores, posso colocar um objeto. Um objeto de um par-chave valor, um id5, por exemplo. Uma string, só para mostrar que é o final do array. Então vamos lá. Se eu der um console.log valores, vamos ver o que vai aparecer. Vai aparecer o array inteiro. Então, vamos tirar esse 20 aqui. Pronto, 5, 10, true, id5 e final. Então vamos lá. Se eu der um console valores 0, é assim que eu posso achar o meu index 0. Ele me retornou o 5, que é o esperado. Esse é o 0. Esse é 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, meu array tem 5 elementos, porém é do 0 até o quarto índice. Então, se eu colocar aqui valores e colocar o 4, você vai ver que vai sair o final também. E se eu colocar um que não existe? Mesmo caso ali dos numbers, ele não vai parar, ele vai dar undefined. Então, ele não foi definido. Você não tem esse elemento no seu array, ele não foi definido, então ele não tem valor. Então vamos voltar ali para o 4. Então você pode adicionar um valor também a partir de um index. Então se eu quiser vir aqui e colocar valores, colocar um símbolo de atribuição. Primeiro eu vou colocar o índice, né? Se eu colocar o índice 5, para ele ter agora o índice 5, colocar o 20 e dar um console.log valores. Deixa eu até apagar esse console.log aqui. Se eu fazer isso, você vai ver que o 20 foi colocado no final desse array. Então ele foi para a posição 5. E se eu colocar em uma posição acima do que já possui? Colocar no 10. Vamos ver. Vai ter aqui 5 empty items. Então todos esses itens retornaria undefined. Mas ele não deu erro. Ele colocou assim nos seus valores, no index 10, ele colocou o valor 20. Então se você quiser acessar, ele vai estar lá. Então, se eu colocar aqui valores e colocar o 10, ele vai estar indexado no 10. Então, ele é o 20. Então, se eu colocasse aqui no 7, por exemplo, que não temos, que é um empty item, ele vai retornar undefined. Beleza? Então, vamos deixar nosso array da maneira que estava. Podemos saber o tamanho do nosso array com valores.length. Então, temos esse método para saber o tamanho do array. Então, aqui, 5 elementos. Normal. E também existe a função para você inserir valores. Ele vai para o final do array, mas você pode dar um valores.push. Então você pode, dentro de valores, você pode colocar, sei lá, valor false, um null, colocar um novo final. Novo final do nosso valores. Então console.log, lá, vamos ver como está a nossa lista. Então, foi colocado aqui, foi colocado o false, foi colocado o nulo, foi colocado o novo final. Então, esse array agora possui esses valores. Mas o bom é você sempre ter um array do mesmo tipo. Então, evite trabalhar com
esse tanto de dados diferentes, porque às vezes você quer, não sei, iterar sobre aqueles valores, você quer dobrar cada valor da sua lista. Então, como você vai dobrar uma string, por exemplo, você vai ter que fazer vários métodos diferentes. Então, se você quiser, você tá lá com a sua lista que tem 5, 10, 15, 20, aí você quer dobrar, você vai passar para 10, para 20, para 30. Então, você tem que pensar muito nisso na hora de fazer um array, para fazer um código limpo e trabalhar só com valores iguais, valores do mesmo tipo. Se precisar trabalhar com um array de strings, trabalhar só com array de strings, um valor só de numbers. É isso. Então, para deletar valores do array, você pode tanto dar um console.log e dar valores.pop. Você pode dar um valores.pop para ver como ficou. E o valor pop que ele sairia nessa situação seria o novo final. Então, se eu der um valores.pop e consultar aqui como está agora o meu array, como está o meu array, ele teria arrancado pop. Pop arranca o último, retorna o último elemento desse array. Então, o último que nós colocamos foi o novo final. Então, o novo final foi removido do array. Ou você pode também usar o delete. Como funciona o delete? O delete você simplesmente seleciona o index que você quer deletar. Então, eu quero deletar o primeiro valor da minha lista. Quero deletar o 0, que seria o valor 5. Ele foi deletado aqui, virou um empty item, porque tem outros valores na frente dele, então ele precisa ter o index 0, apesar de undefined, mas na minha lista tem o index 1, tem o index 2, tem o index 3 e assim por diante. Então é isso, esse é o básico de array e até a próxima.